Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek para falar de um filme que tá nos cinemas e é um filme de vampiro. Sim, um filme de vampiro. Eu tava muito ansiosa para ver esse filme que se chama Rayfield, Dando Sangue pelo Chefe. E vai contar com dois super atores, dois Nicolas Cage e Nicholas Hoult, que tem aí um pezinho no sobrenatural. Estou falando do Conde Drácula e do seu lacaio. Já vou contar tudo aqui para vocês. Esse filme entra nos cinemas hoje e tô aqui para falar o quanto eu gostei e o quanto você pode achar esse filme totalmente pastelão. Esse vídeo vai ser sem spoiler, então comenta aqui embaixo para quem já assistiu, né? Coloca aí que tem um spoiler pra gente poder comentar. E para quem não assistiu, me conta qual a sua expectativa e se você vai assistir esse filme. Bora lá falar dele? Antes, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo e vamos lá falar de Rayfield. Eu tô falando de Rayfield, que é o sobrenome do Robert. O Robert, ele é o lacaio do Conde Drácula. O que seria isso? O Conde Drácula simplesmente nada mais, nada menos que é o chefe dele. Então, ele pegou o Robert e o transformou em um ser aí sobrenatural. E tem, obviamente, as suas regrinhas do universo vampiresco. E o Conde Drácula é interpretado pelo Nicolas Cage. Vou dizer a vocês, nunca vi Nicolas Cage num personagem assim tão debochado, um personagem tão divertido. E ele consegue dar vida a esse Conde Drácula pastelão, mas ao mesmo tempo que ele é sim um vilão, ele também traz aquela empatia no espectador, porque, cara, de verdade, Nicolas Cage, assim, por favor, fazer mais desse tipo de filme, porque foi muito engraçado. E ele, que é o vilão, coloca o seu lacaio, o seu submisso, como uma pessoa que precisa trazer todas as necessidades dele, né, do próprio Conde Drácula. E aí ele é uma pessoa, o Robert, que precisa lidar com esse relacionamento muito tóxico. Então você vai vendo ao longo do filme o quanto ele tenta buscar as necessidades do Drácula, mas ao mesmo tempo ele quer sair desse relacionamento e ele participa de uma reunião de apoio. E essa reunião de apoio tem outras pessoas que sempre têm os seus problemas e que são super engraçadas. E elas acabam entendendo que o Robert, ele tá em um relacionamento tóxico com quem? O seu chefe, que no caso, no momento eles não sabem, que é o Drácula. Então, como que essa história vai acontecer? Nós temos uma outra personagem que é a Rebecca, e a Rebecca interpretada pela Awkwafina, eu gosto muito dela, ela é super engraçada, e aqui ela tá com uma personalidade um pouco mais séria, né? Então, ela tem o background que o seu pai faleceu, ele também era da polícia e ela é da polícia, só que ela se sente um pouco frustrada com o seu trabalho, porque ela trabalha ainda fazendo blitz e ela não quer, ela quer pegar casos mais sérios e talvez mais grandiosos. E ela sabe que tem uma organização muito perigosa que ela sempre está tentando pegar, mas ninguém acredita nela, né? Até porque temos aí uma polícia corrupta também. Então, a Rebecca, ela entra aí nessas confusões e toda vez que ela vai tentar pegar alguém dessa organização, a polícia barra ela de alguma forma, até que acontece algo muito grandioso envolvendo essa organização e quem aparece é o Robert. Lembrando, vou dar um ponto aqui, o Robert, ele também tem alguns poderes. E uma das regrinhas, o que são essas regrinhas? Uma da regrinha dele é que para ele ganhar poder, ele precisa comer insetos. E quando ele come insetos, ele fica tipo, nossa, ele começa a lutar, ele cria superpoderes. A Rebecca vai ficar assim, tipo, meu Deus, o que aconteceu com ele? Só que a gente vai precisar entender um pouco mais de como que o Robert vai conseguir sair desse relacionamento. Então, toda a história de Rayfield é essa. Robert tentando sair das garras do Conde Drácula indo atrás dele, porque ele tá muito fraco, e vocês vão super entender no começo do filme, com a introdução. Nós temos a Rebecca tentando lutar contra o mal, e nesse meio tempo ela conhece o Robert. Então, a partir de então, o filme é uma super pastelada e, além disso, ele é uma farofa, mas uma farofa muito gostosa e muito divertida. Você vai se divertir com todos os personagens, vai se divertir com a história.
tem as regrinhas vampirescas de, tipo, você só pode entrar na casa se for convidado, e isso acontece de uma maneira muito sutil, e ao mesmo tempo que você consegue entender esse universo vampiresco, que é muito importante em filmes e séries sobrenaturais, para você entender como funciona o vampiro, do que ele se alimenta, como que ele morre, como que ele enfraquece, e aqui mostra tudo isso mesmo em um filme de 1h30, mais ou menos. Então, assim, é muito importante você ter isso nas narrativas e tal. Então, o filme, ele é um filme bem ok, no sentido de não temos uma história grandiosa, mas eu acho muito interessante quando a gente pega uma história que já existe, né, uma nova roupagem sobre o Drácula, e coloca mesmo que um filme de comédia. Você vai rir, se divertir, vai entender as histórias, tem as suas motivações. Algumas cenas ficam muito bizarras, né? Porque estamos falando de vampiro e o Nicolas Cage traz aquele deboche da cara dele. A Awkwafina, apesar dela acabar pegando papéis, né? Fora esse, muito caricatos e sempre no alívio cômico, aqui ela tá uma personagem, sabe aquela personagem em que ela é a principal e não dá muito espaço para esse alívio cômico, apesar dela ter, sim, mas eu acho que esse alívio tá todo ali no Conde Drácula. Caracterização bem caricata, sabe? Bem aqueles arquétipos e estereótipos de personagem. Então a gente percebe muito disso. Trilha sonora bem naquele pontinho que tem que ter, sabe? Tem trilha sonora na hora da cena de ação. As cenas de ações são muito inusitadas, cenas de mortes também muito inusitadas, e eu acho isso um diferencial desse filme, porque geralmente quando a gente tá falando de filmes que tem luta, não dá para você pirar muito nas ideias se for uma luta muito realista, mas ao mesmo tempo aqui eles podem brincar e fizeram isso, né? Tem a luta de, tipo, você tem super força, ou você consegue, tipo, dar um soco na cabeça do outro e a cabeça descolar do corpo, tem isso. Então, assim, tem objetos inusitados dentro de cenas. Então, Renfield conseguiu dar uma inovada na história de vampiro, mas ao mesmo tempo não te prometendo nada. E aí sim eu venho para falar um pouquinho mais do que é essa expectativa de um final, assim, porque de um final não, de um expectativa e realidade mesmo. Eu sempre falo isso aqui no canal, porque quando você vê materiais de divulgação, quando você vê imagens promocionais, tudo isso é para te fomentar e a trazer você ao cinema para ter o interesse de assistir essa história. E Renfield mostrou tudo o que ele ia te entregar. E é isso. Se você assistiu o trailer de Renfield, é isso que ele vai te entregar. Se você achou engraçado, é isso que ele vai te dar, né? A graça de tudo. Então, você não vai se decepcionar se você esperou aquilo. É isso que eu tenho no meu coração quando eu assisto filmes e vejo trailers e imagens promocionais antes. Eu já estava muito empolgada para assistir esse filme e eu acho que é um filme que vale a pena você assistir, levar amigos, porque você vai sim dar risada. Comenta aqui embaixo se você já assistiu e se você já assistiu, o que você achou do filme. E para quem não assistiu, me conta, vai assistir? Não esquece, vídeo aqui no canal de segunda a sexta. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!